Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Vamos seguindo aqui no nosso módulo de estruturas lógicas. Brunão vai batendo no desespero nessa parte de estruturas lógicas, porque são muitos vídeos, né? Isso não acaba não? Pois é. Já falei para vocês que é realmente um módulo mais extenso, mas é porque ele é base para tudo que a gente faz na sequência no curso de lógica proposicional, né? É justamente um módulo em que a gente está pegando a manha aí sobre as estruturas. Então, quando a gente aprende a enxergar o esqueleto das proposições. Então não assusta não, tá? É um módulo mais extenso, mas depois a sua vida vai ficando mais simples aqui dentro do nosso curso, eu tenho certeza. Claro, desde que esse seu módulo aqui de estruturas lógicas você esteja colocando aí seus tijolinhos, tudo no lugar do jeito que eu vou orientando, sem pressa, sem atropelar as coisas. Então esse vídeo que está aqui, eu vou trazer para vocês aí um exercício de fixação para a gente dar uma reforçada na parte de tautologia e de contradição. Deixo para vocês aí as redes sociais. E aí, eu quero que você faça o seguinte. Para você acompanhar esse vídeo que está aqui, é muito importante que você tenha passado com muita atenção pelo bloco onde eu expliquei para vocês todas as ideias de tautologia e todas as ideias de contradição, tá bom? Nesses blocos, eu falei para vocês, né, sobre uma estratégia que a gente pode traçar de tentar não construir a tabela verdade e ainda assim conseguir garantir se a sentença é uma tautologia ou uma contradição. Então, estou trazendo esse videozinho aqui justamente para a gente dar um reforço nessa parte, porque é uma estratégia importante que eu sei que alguns aí de início torcem um pouquinho o nariz, preferem continuar seguindo com a construção da tabela verdade, só que é o que eu estou falando, né? Eu tenho que ir orientando vocês aqui, porque a gente sabe que tem situações para as quais a construção da tabela verdade pode tomar um tempo na hora da prova que você talvez não tenha. Você pode estar muito seguro com construção de tabela verdade, só que dependendo da situação, você vai gastar realmente um tempo ali desnecessário. Então vamos dar uma olhada aqui, nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, que vem dizendo o seguinte, olha. Peço para você então avaliar como verdadeiro ou falso cada uma das proposições a seguir. E aí, coloco para vocês aqui, que essa sentença, se P ou Q, então P, que essa sentença que está aqui é uma tautologia. Então aí é o que eu estou te falando. Brunão, cara, eu prefiro construir tabela verdade. Tá, então aí você ia pegar, ia construir a sua tabela com 4 linhas, ia ver lá as combinações, certo? Fazer todos os cálculos e lá no final verificar. Para isso aqui ser tautologia, lá no final tem que dar tudo verdadeiro. Tá bom, só que eu vou tentar sair então sem construir a tabela verdade. Vejam, se eu estou afirmando que isso aqui é uma tautologia, tem um jeito de você provar para mim que aquilo não é uma tautologia. O que é uma tautologia? Tautologia não é uma sentença que é sempre verdadeira? Qual que é a forma que você tem para provar para mim, então, que a sentença não é uma tautologia? O que basta para você encontrar, para você garantir para mim que a sentença não é uma tautologia? Basta você encontrar pelo menos uma combinação de valores para P e Q que torne aquela sentença falsa, certo? Se você encontrar essa possível combinação que faça com que aquela sentença seja falsa, você não precisou construir a tabela verdade e ainda assim conseguiu garantir para mim que a sentença é uma tautologia. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu estou dizendo para vocês que essa sentença é uma tautologia. Se eu afirmo que é uma tautologia, qual que vai ser a minha estratégia? Tentar arrumar uma combinação que faça com que ela seja falsa. Como que eu faria com que essa sentença que está aqui fosse falsa? Então olha para cá. Suponhamos que eu coloco para vocês aqui, olha, P ou Q. Então P. Eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que essa sentença que está aqui seja falsa. Perfeito? Só que, como essa sentença que está aqui ela é uma condicional, vamos olhar aqui para a última operação que eu teria que fazer. A última operação que eu teria que fazer seria essa que está aqui, certo? Se eu estivesse construindo tabela verdade, eu não ia começar fazendo parênteses e por fim eu iria fazer a condicional. Então é isso. Você vai olhar aqui para a última operação que você teria que fazer, que seria a condicional. Então a gente olha para essa sentença como se ela fosse uma condicional. Para uma condicional ser falsa, tá aqui, olha, para uma condicional ser falsa, eu preciso ter a primeira parte o quê? A primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Então a gente vai colocar aqui, olha, primeira parte verdadeira, certo? E a segunda parte falsa. Ok? Aí nessa, veja se você, porque é isso que eu preciso que você entenda. Para essa sentença deixar de ser uma tautologia, basta que isso aqui feche. Só que isso que está aqui tem que fechar sem nenhum tipo de contradição, sem nenhum absurdo que a gente fala. O que é mesmo um absurdo? Um absurdo é quando você, numa mesma sentença,
perceber que você tem uma proposição que tem que ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então aqui, o que seria um absurdo nesse meu exercício? Garantir que a sentença P, por exemplo, ela tem que ser uma hora verdadeira e uma hora falsa. Ou a mesma coisa para a sentença aqui. Você perceber que para que aquilo ali feche como falso, eu teria que ter uma sentença aqui numa hora verdadeira e uma hora falsa. Eu vou gerar algum tipo de absurdo aqui com essa minha combinação? A gente vai ver que não. Sabe por quê? Pega aqui o valor lógico da P que foi dada, ou que a gente tem que garantir, que é falso. O que eu te pergunto é o seguinte, tem como você traçar para mim aqui um valor lógico para a proposição Q, de forma que F ou essa proposição Q gere para mim resultado verdadeiro? Moçada, qual que é a lógica do conectivo OU? Conectivo OU não é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade? Então, para que essa sentença que está aqui, olha, essa primeira parte, para que essa primeira parte seja verdadeira, eu preciso ter pelo menos uma verdade. A proposição P, para eu não gerar nenhum tipo de absurdo, já não pode ser essa parte verdadeira. Mas a proposição Q pode assumir esse papel, concorda? Se você for olhar aqui, olha, se você fizer para mim falso ou verdadeiro vai me levar para um resultado verdadeiro. E se na sequência você fizer verdadeiro condicional com falso, isso aqui tudo acabou se transformando numa sentença o quê? Numa sentença falsa. Tá bom, Bruno, e daí? Ora, aí eu que te pergunto, o que você conseguiu concluir daí? Que essa minha afirmativa aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Essa sentença que está aqui, ela é uma tautologia realmente? Sim ou não? Eu preciso que aí do outro lado você diga para mim que essa sentença que está aqui não é uma tautologia. E por que ela não é tautologia? Ora, porque eu acabei de te mostrar uma combinação, não quer dizer que seja única, mas eu acabei de te mostrar que existe uma combinação de valores para P e Q que torna aquela sentença falsa. Que combinação de valores seria essa? Bem, se eu imaginar que a minha proposição P é falsa, e se eu imaginar que a minha proposição Q é, por exemplo, verdadeira, a situação que aparece é essa, olha, de uma proposição falsa. Lembra, quando eu coloco aqui V de P, esse V que está aqui não tem nada a ver com o V do VOF não, tá? Aquele V que está ali é o V de valor lógico. É como se eu estivesse dizendo que eu tenho o valor lógico da sentença P sendo falso e o valor lógico da sentença Q sendo verdadeiro. Então é o que eu te falei. Coloca aqui, olha, coloca P sendo falsa, coloca Q sendo verdadeira. Se você fizer F ou V, vai ter que dar verdadeiro. Se você colocar aqui a proposição P sendo falsa, verdadeiro condicional com falso, tem que levar para um resultado que é o quê? Falso. É tautologia? Não. Por quê? Ora, porque tem pelo menos uma combinação que faz com que a sentença seja falsa. Vou repetir. Brunão, poxa, você usou aí a combinação FV, eu tinha usado aqui uma outra combinação e acaba que também deu falsa. Nem sei se vai ter aqui uma outra combinação que também dê falsa, mas se acontecer, não tem problema. O que você precisa fazer é isso. Se ele está falando que é uma tautologia, é porque eu não poderia encontrar qualquer combinação que fizesse com que a sentença se desse falsa. Essa que está aqui é uma combinação. Se você, porventura, em alguma situação encontrar outra, não tem problema nenhum, certo? E aí, de novo, o que eu preciso que você perceba é que a gente não tem aqui, olha, nenhum tipo de absurdo. Aqui a minha sentença P foi falsa e aqui a minha sentença P também foi falsa. Então, significa que essa sentença não é uma tautologia, tá bom? E, de novo, dentro desse bloco, principalmente, sempre que bater aquela sensação do seguinte, ah, não, mas aí, ó, tem jeito não, eu prefiro pegar e construir a tabela verdade. Eu tenho que te trazer para a realidade do que eu estou precisando. O objetivo desse vídeo é justamente te tirar da construção da tabela verdade. Não quer dizer que você não possa construir tabela verdade, é o que eu sempre falo, você tem que ter arma para jogar na hora da prova. Se na hora da prova você perceber que dá para construir a tabela verdade, que aquela ali é uma saída bacana, cara, ninguém vai te pedir, faz a construção da tabela verdade e vai ser feliz, tá bom? Só que eu não posso, tendo noção do que aparece em prova, te deixar aí só com a ideia de construir tabela verdade. É por isso que esse vídeo está aqui, então, para a gente dar uma martelada nessa parte, nessa ideia de verificar se é tautologia ou se é contradição, sem depender apenas da tabela verdade, tá bom? Da construção da tabela verdade. Então, se você aí do outro lado, para verificar se isso aqui estava certo ou errado, recorreu à tabela verdade, para que você está fazendo isso errado. O objetivo agora não é esse. Eu não quero que você construa a tabela verdade. Eu estou tentando te trazer justamente para essa outra alternativa, tá bom? Fez a tabela verdade do outro lado, né? Pois é, eu não estou do seu lado não, mas eu sei. Eu sei que passa aí a ideia, não é, tá bom? Tira isso.
Vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo que eu trouxe para vocês dentro desse bloco. Minha segunda sentença é essa que está aqui, olha. Não P e P e não Q. Essa sentença que está aí, estou dizendo que ela é uma contradição. Se eu estou dizendo que ela é uma contradição, o que é uma sentença que é uma contradição? É uma sentença que eu te garanto que ela é necessariamente F. Perfeito? Então, qual que é a sua estratégia? Se eu digo para vocês que a sentença é uma contradição, eu vou tentar seguir o caminho contrário. Se eu estou afirmando que ela é uma contradição, em outras palavras, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, pô, o cara está falando que ela é sempre falsa, então eu vou ver se não tem um jeito aqui dessa sentença ser verdadeira. Então a gente sai tentando supor que essa sentença seja V. Lembra, quando eu tenho a garantia de que a sentença é uma tautologia, para eu tentar encurtar caminho, eu tento arrumar alguma combinação que faça com que ela fique falsa, que foi o que a gente fez aqui no nosso primeiro exemplo. Quando ele afirma para mim que é uma contradição, eu tento seguir o caminho contrário, ou seja, eu tento arrumar um jeito de fazer com que ela fique verdadeira. Se eu conseguir, de alguma maneira, alguma combinação para P e para Q que tornem aquela sentença verdadeira, é sinal de que o que eu estou te dizendo está errado. Eu estou falando que é uma contradição, você está aqui me mostrando, não, Bruno, você falou que uma contradição está errado, porque tem combinação que faz com que ela seja verdadeira. Beleza, então é isso que a gente vai tentar investigar. Então a minha sentença aqui é essa, olha, não P e P e não Q. Ok? Se eu estou te dizendo que é uma contradição, conforme eu falei, eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que essa sentença fique verdadeira. Como que eu vou olhar para essa proposição? Eu vou olhar para essa proposição como se ela fosse um E, certo? Das operações que eu tenho que fazer aqui, se eu estivesse construindo tabela verdade, eu ia fazer essa negação, eu ia resolver os parênteses, e a última operação que eu teria que desenvolver seria essa, não é? Então, aquela sentença que é a minha última operação, eu olho como se fosse o meu conectivo principal, vamos dizer assim. Então, se a minha última operação ali é o E, eu vou olhar para essa sentença como se ela fosse uma conjunção, como um E. E a partir daí, eu vou tentar verificar qual que é a única situação que faz com que um E seja verdadeira. O E, para ser verdadeiro, precisa ter duas verdades. Então, olha, eu precisaria que essa parte que está aqui fosse verdadeira e que essa parte que está aqui também fosse verdadeira, tá bom? Para essa sentença ser verdadeira, tenta internalizar bem essa ideia que eu estou te trazendo. Para ter alguma chance disso aqui ser verdade, eu preciso que não P seja verdadeira e eu preciso que isso daqui seja verdadeiro. Só que aí o que acontece é o seguinte, se a negação de P for verdadeira, a gente vai chegar à conclusão de que a proposição P teria que ser o quê? A proposição P teria que ser falsa, concordam? Se a negação de P é verdadeira, é porque a P teria que ser falsa. Agora dá uma olhada para mim aqui, nesse segundo parênteses. Esse meu segundo parênteses, ele também é um E. E também é um E que eu preciso que seja verdadeiro. Só que a gente acabou de falar que um E, para ser verdadeiro, exige verdade do início até o fim. Então eu teria que colocar aqui, olha, a minha sentença P com o valor lógico verdadeiro e a minha negação de Q também teria que ser o quê? Também teria que ser verdadeira. Só que se a negação de Q for verdadeira, isso é a mesma coisa que concluir que a minha sentença Q, ela teria que ser o quê? Ela teria que ser falsa. Tá, Bruno, cara, e aí, o que eu estou concluindo disso? Deu um nó aqui na minha cabeça. Então, se liga. Deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe qual que é a única chance que eu tenho disso que daqui ser verdadeiro? Dessa sentença ser verdadeira? É com a negação de P sendo verdadeira, ou seja, com a P sendo falsa, com a P sendo verdadeira e com a Q sendo falsa. É só assim que eu consigo fechar essa minha sentença sendo verdadeira. Então, escuta o que eu acabei de falar. Para que isso que daqui seja verdadeiro, eu precisaria que na mesma sentença, a sentença P fosse falsa e num outro momento que a minha sentença P fosse o quê? Verdadeira. Isso que está aqui é o que a gente chama de quê? De um absurdo, certo? Ó, aqui a minha sentença P verdadeira, aqui a minha sentença P falsa, isso que está aqui, olha, é o que a gente chama de quê? De um absurdo.
Isso que aqui não pode acontecer. Eu não posso ter, numa mesma proposição, uma sentença que seja verdadeira e falsa. Isso fere o que a gente chama justamente de princípio da não contradição. O que me garante o princípio da não contradição? Que uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega a respeito do que aconteceu aqui? Cuidado com o resultado, né? Cuidado com a interpretação que a gente vai fazer desse resultado. Quando a gente acaba gerando um absurdo, é sinal de que o que eu estava tentando provar está errado. O que eu estava tentando provar? Você lembra? Eu estava tentando provar que tinha um jeito de fazer com que essa sentença que está aqui fosse o quê? Fosse verdadeira. Ou seja, eu estava tentando te mostrar que isso aqui não poderia ser uma contradição. Quando eu vou em busca de uma combinação que faça com que isso aqui seja verdadeiro, é porque eu estou tentando mostrar que, olha, isso aqui é uma mentira. Só que o que acontece é o seguinte, eu não vou nunca conseguir encontrar uma situação em que esse resultado seja verdadeiro. Por quê? Porque a única chance dessa proposição ser verdadeira seria essa, olha, onde eu teria que gerar o quê? Um absurdo, e aí a coisa não vai fechar. Então, quando a gente gera um absurdo, vamos de novo, como eu gerei aqui um absurdo, é sinal de que o que eu estava tentando te provar está errado. Eu estava tentando te provar que essa sentença não era uma contradição. Como isso aqui está errado, é porque então essa sentença que está aqui é uma contradição. Essa proposição que está aqui, ela com certeza é uma contradição. Significa então que se você construir a tabela verdade dessa sentença, você vai perceber que ao final todos os resultados acabam sendo o quê? Acabam sendo falsos. Agora que a gente fez dessa forma aqui, eu vou até te dar aí uma colher de chá para você conferir, confirmar o que eu estou te falando. Quer construir a tabela verdade com 4 linhas? Beleza. Vai lá, mas não é para uma coisa excluir a outra não. É só para você de fato acreditar no que eu estou te falando. Se você for construir a tabela verdade dessa sentença, você vai ver que não tem jeito, que nenhum resultado vai aparecer, para nenhuma combinação você vai encontrar o resultado que? O resultado verdadeiro. É por isso então que quando a gente está tentando fazer essa demonstração, a gente acaba gerando o quê? Um absurdo, beleza? Então qual foi a estratégia? Tentei supor que a sentença era verdadeira. Arrumei tem algum jeito de P e Q gerarem valores verdadeiros para aquela sentença? Não tem. E como que eu confirmei isso? Pelo absurdo que apareceu aqui. Quando eu caio num absurdo, é sinal de que o que eu estou tentando fazer não tem como ser demonstrado, tá bom? Então, tá feita essa que está aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos batendo nessa saída aí, tentando sair sem construir tabela verdade. Então, suponhamos que na sua prova apareça essa sentença que está aí, olha. P e Q, então P, se somente se Q. Essa sentença que está aqui é uma tautologia. Será que faz sentido isso daqui? Será que tem como essa sentença que está aqui ser uma tautologia? Então, bora lá, olha. Está aqui, olha. P e Q. Então, P, se e somente se Q. Então se liga, vai pegando a manha. Ah, eu estou te dizendo que isso aqui é uma tautologia. Beleza. Se o cara está me perguntando se aquilo ali é uma tautologia, é porque ele está tentando, de alguma forma, dizer para mim que aquela sentença é sempre verdadeira, não é? E aí, lembra, para você demonstrar que é uma tautologia, você teria que construir tabela verdade. Para você provar para mim que é uma tautologia, teoricamente, você vai ter que construir a tabela verdade. Agora, você pode tentar arrumar um jeito. Você pode tentar arrumar o que a gente chama de quê? De um contra-exemplo. Isso aqui é um raciocínio bem matemático mesmo. Quando a gente está tentando demonstrar alguma ideia matemática, a gente garante o seguinte, para aquilo ali ser demonstrado, aquilo que está ali tem que valer para todos os casos. Se eu encontrar um contra-exemplo, ou seja, se eu encontrar um caso que vá contra o que foi colocado, é sinal de que aquilo que está ali não vai ser não vai poder ser demonstrado. É a mesma história aqui. Ah, ele está me falando que aquilo ali é uma tautologia. Perfeito. Tem algum jeito de você tentar fugir disso? Tem. Qual que é o jeito? Se você arrumar para mim uma combinação de valores para P e Q que torne aquela sentença falsa. Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Quando a gente tenta sair sem construir a tabela verdade, tem muita gente que se confunde com essa ideia. Que é o seguinte, Bruno, ele está falando para mim que é uma tautologia, então eu vou arrumar um jeito de mostrar que ela é verdadeira. Vou arrumar uma combinação que dê. Não, se liga. Não adianta você encontrar para mim uma combinação em que aqueles resultados ali sejam verdadeiros.
porque não é assim que você demonstra, certo? Para você provar que é uma tautologia, então, tipo assim, eu encontrei um caso que deu verdadeiro. Não, mas não é um caso que prova que a sentença é uma tautologia. São todos os casos. O que a gente pode tentar fazer, então, é pelo caminho contrário. Eu posso tentar arrumar um jeito de fazer com que ela fique o quê? Com que ela fique falsa. Então, como que eu faria com que essa sentença que está aqui fosse falsa? A gente vai olhar para essa sentença como se ela fosse uma condicional. Para uma condicional ser falsa, olha para cá. Para uma condicional ser falsa, a gente sabe que eu tenho que ter a combinação da Vera Fischer. O V, a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Então tá aqui, olha. Eu preciso que essa primeira parte daqui seja verdadeira e eu preciso que essa segunda parte daqui seja o quê? Seja falsa. Ok? Só que aí se liga no que vai acontecer aqui. Para que essa primeira parte que daqui seja verdadeira, a minha primeira parte ela não traz um conectivo E? Sim. Um conectivo E, para ser verdadeiro, ele exige o quê? O conectivo E, para ser verdadeiro, exige que as duas partes sejam o quê? Sejam verdadeiras. Então, olha, eu tenho aqui a minha proposição P como verdadeira e eu tenho aqui a minha proposição Q também como verdadeira. Ok? E vamos lembrar comigo o que eu preciso ter para uma bicondicional ser falsa? A bicondicional não é aquela menina que tem que andar sempre acompanhada, né? Ela não tem que andar sempre em dupla. Que eu falo com vocês que ela pode andar bem acompanhada ou mal acompanhada. Ela pode andar rodeada de duas verdades ou de duas mentiras. Mas para ela ser feliz, ela tem que ter isso. Ela tem que ter valores iguais ao seu lado. Então, na bicondicional, para eu ter resultados verdadeiros, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter ou duas verdades ou duas mentiras. O que eu tenho aqui é uma bicondicional que vai ter que apresentar valor lógico falso. Quando que uma bicondicional apresenta valor lógico falso? Quando os seus valores se alternam. Ou eu tenho V e F, ou eu tenho F e V. Tá, Bruno, e daí? Ora, e daí que deixa eu te falar uma coisa. Pega então essa combinação que você encontrou aqui no primeiro parênteses, porque pelo primeiro parênteses você teria que ter isso, não é? A P sendo verdadeira e a Q sendo verdadeira. Traz isso para cá. Traz a P verdadeira aqui e traz a Q verdadeira aqui. Moçada, o que acontece quando você tem uma bicondicional com dois valores lógicos iguais? A bicondicional com dois valores lógicos iguais acaba me dando um resultado o quê? Um resultado verdadeiro. Enquanto eu precisaria que o meu resultado fosse o quê? Falso. Tá, Bruno, e daí? Qual que é a conclusão que eu chego disso? Que essa sentença é uma tautologia ou que ela não é? É isso aqui que eu preciso que você enxergue. Moçada, tenta entender o seguinte. A única chance dessa sentença ser falsa, escuta o que eu estou te falando. A única chance dessa sentença ser falsa seria com essa combinação, o V com F. Só que para o V com F acontecer, a gente acabaria gerando um absurdo. Por quê? Para esse F aqui no segundo membro aparecer, ou eu teria que ter V se somente se F, ou eu teria que ter o quê? F se somente se V. Você consegue perceber a ideia que eu estou te falando do absurdo? É um absurdo por quê? Porque eu teria que admitir, por exemplo, olha, se eu tivesse com essa combinação que está aqui, essas duas combinações tornariam a minha sentença falsa. Só que elas entre si, elas geram um absurdo. Por quê? Porque aí eu precisaria que a minha Q fosse verdadeira e que ao mesmo tempo a minha Q fosse o quê? Fosse falsa. Você pode enxergar o absurdo dessa forma, ou você pode enxergar o absurdo simplesmente entendendo o seguinte, Brunão, cara, se você trouxer a condição que atende o primeiro parênteses para o segundo, você vai perceber que verdadeiro, se e somente se verdadeiro, olha para cá, verdadeiro, se e somente se verdadeiro, professor, isso daqui não dá falso. Isso daqui, olha, é um absurdo. Certo? É uma situação que não fecha a conta, vamos dizer assim, né? Não fecha o meu cálculo lógico. O verdadeiro com verdadeiro não dá falso. O que significa isso, então? Se você está trabalhando ali na sentença e você está vendo que está gerando um absurdo, é sinal de que o que você está tentando fazer não vai ter jeito. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando arrumar um jeito de fazer com que aquela sentença fique falsa. Tem como aquela sentença ser falsa? Eu acabei de te provar que não. Para você conseguir fechar aquela sentença com valor lógico falso, você acaba tendo que recair em um absurdo, o que vai ferir os princípios, um dos princípios básicos da lógica, que é o princípio da não contradição. Então, se o que eu estava tentando provar está errado, o que eu estava tentando provar?
Eu estava tentando provar que essa sentença pode ser falsa. Eu acabei de te mostrar que isso não tem como acontecer. Não tem jeito. Você pode tentar arrumar qualquer combinação de valores para P e Q nessa sentença que você nunca vai conseguir fazer aquela sentença assumir valor lógico falso. Então internaliza a ideia. Se jamais vai ter jeito dessa sentença ser falsa, é porque ela obrigatoriamente tem que ser sempre o quê? Verdadeira. Então é sinal de que ela é, sim, uma tautologia. Se eu conseguir gerar um absurdo, cuidado com a interpretação do absurdo que a gente coloca, né? Ah, gerei um absurdo então porque o que está falando está errado. Não. Está errado o que eu estava tentando provar. Eu estava tentando arrumar um jeito de mostrar que ela não poderia ser uma tautologia. Isso está errado. É sinal então de que ela é uma tautologia. Beleza? Então aqui, olha, essa sentença que está aqui, ela é um exemplo de tautologia. Perfeito? Brunão, volta aqui no primeiro exemplo, só para confirmar com você um negócio. Essa minha primeira sentença que está aqui então, ela é uma contingência, porque ela não é uma tautologia? Vejam, o que eu consegui mostrar para vocês aqui é que ela não é uma tautologia. Agora, o fato dela não ser uma tautologia não implica que ela é necessariamente uma contingência. Ela poderia ser também o quê? Uma contradição, perfeito? Para você garantir para mim, preste bastante atenção, para você garantir para mim que nesse primeiro exemplo que a sentença é uma contingência, lembra, o que é a contingência? A contingência é quando a minha sentença pode ser verdadeira ou falsa, beleza? O oposto da tautologia, digamos assim, seria a contradição, que é quando a minha sentença é falsa. Então internaliza o seguinte, eu te mostrei que aquela sentença ela não pode ser verdadeira. Agora, já que ela não é verdadeira, quer dizer que ela é necessariamente falsa? Não. Ela poderia ser o quê? Uma indeterminação. Então aqui, para você provar, por exemplo, que ela é uma contradição. Ah, será que ela é uma contradição? Aí você teria que passar por um processo semelhante, tentando arrumar um jeito de mostrar que ela pode ser verdadeira. E aí, se você gerar uma contradição nesse sentido, aí você vai acabar mostrando que ela é uma contingência, tá bom? Então cuidado realmente, porque essas conclusões aqui, elas são importantes, tá bom? O fato dela não ser tautologia não me garante que ela tenha que ser uma contradição e nem uma contingência, perfeito? A gente teria que fazer a análise depois do mesmo jeito. Ah, poxa, eu simplesmente, entendo o seguinte, eu simplesmente provei que ela não é uma tautologia. Não ser uma tautologia não implica necessariamente ser contradição, assim como não implica necessariamente ser contingência. Eu teria que fazer a avaliação ali, por exemplo, para verificar se ela tem que ser necessariamente falsa para que ela tivesse, por exemplo, para que ela fosse, por exemplo, uma contradição, tá bom? Então a mesma situação aqui. Ah, eu provei que ela é uma contradição, aí aqui não tem o que se discutir, né? Já que ela é uma contradição, é porque ela sempre vai ter que ser falsa, perfeito? Essa que está aqui, ah, ela é uma tautologia, então é porque ela é sempre verdadeira, tá bom? Vamos passar aqui, mais um exemplo, eu não te dou sossego. Dá uma olhada no próximo, ó. Eu coloco para vocês o seguinte, P ou não Q, então, se P, então não Q. Eu estou dizendo para você que essa sentença é uma tautologia. Vamos verificar se ela realmente é uma tautologia? Olha, para essa sentença que está aqui ser uma tautologia, ela tem que ser sempre verdadeira. Eu posso tentar encurtar o meu caminho. Eu posso tentar arrumar um jeito de fazer com que ela não fique verdadeira, beleza? Vamos tentar? Então, ó. Se eu estou te garantindo, deixa eu só ver se eu copiei certinho. P ou não Q, então se P, então não Q. Isso aí. Se eu estou te garantindo que essa sentença é uma tautologia, para essa sentença ser uma tautologia, eu teria que te garantir que ela é sempre verdadeira. Uma forma alternativa que a gente tem é de tentar arrumar um jeito de fazer com que ela não fique verdadeira. Então eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que ela fique falsa. Será que eu consigo demonstrar que dá para ela ser falsa? Será que eu consigo encontrar, na verdade, demonstrar que ela pode ser falsa? Não, né? Será que eu consigo encontrar algum caso particular que torne essa minha sentença falsa? Então lá vamos nós. Isso aqui seria uma condicional, e uma condicional para ser falsa exige que a primeira parte seja verdadeira e que a segunda parte seja falsa. Ok? O primeiro parênteses aqui para ser verdadeiro, ele acaba me dando várias possibilidades. Então vamos tentar olhar para o segundo. Meu segundo parênteses, ele tem que ser falso. Para esse segundo parênteses ser falso, aí aqui a coisa já está mais amarrada, ó, porque aí eu tenho aqui uma condicional de novo, né? E uma condicional para ser falsa exige
que a primeira parte seja verdadeira e exige que a segunda parte seja o quê? Falsa. Ok? Então repara que eu estou conseguindo fechar as coisas, né? Ó, estou tentando arrumar um jeito de fazer com que essa condicional fique falsa. Tá aqui, olha, tem lá o verdadeiro com falso, que vai ter que me levar para um resultado que é falso. Perfeito. Jeito disso aqui ser falso, teoricamente tem. Só que aí agora eu tenho que ir dando zoom, vamos dizer assim, nessas proposições simples integrantes. Que aí eu enxergo o seguinte, olha, para isso aqui ser falso, como aquilo ali é uma condicional, eu precisaria que a primeira parte fosse verdadeira e que a segunda parte fosse falsa. Aí agora você pega essa informação que está aqui e joga para cá, para ver se isso gera algum tipo de absurdo. Então pega aqui a minha proposição P. Eu estou vendo que a proposição P aqui teria que ser verdadeira. Joga isso para cá. Pega aqui a minha negação de Q. Minha negação de Q tem que assumir valor lógico falso. Vou jogar isso para cá. Aí eu te pergunto o seguinte. Isso aqui gerou algum tipo de absurdo? Tem algum cálculo aqui? Tem alguma situação que é contraditória? Vocês vão ver que não. Por quê? Se eu fizer aqui, olha, verdadeiro ou falso, na tabela do conectivo ou, o que dá o verdadeiro com falso? Ora, na tabela do conectivo ou, verdadeiro com falso me leva para um resultado que é verdadeiro. Exatamente do jeito que eu precisava que fosse mesmo, olha. O P ou o V ou F me levou para um resultado que é verdadeiro. O se V então F, V então F, na tabela do se então, verdadeiro com falso, me leva para um resultado que é falso. Perfeito. E mais do que isso, quando eu pego o resultado do primeiro parêntese com o segundo, verdadeiro condicional com falso, me leva para um resultado que também é o quê? Falso. Tá, Bruno, e aí? E aí que você não gerou nenhum absurdo aqui, tá vendo? Você não precisou que a P fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo, que a Q fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Você não tem nenhum tipo de absurdo. Então, o que você acabou de mostrar para mim? Você acabou de mostrar para mim que tem jeito, tem como essa sentença ser falsa. Se tem como essa sentença ser falsa, é porque essa sentença que está aqui não é tautologia. O que eu acabei de te mostrar? Que se você pegar essa combinação que está aqui, olha, se você pegar a proposição P sendo verdadeira, e se você pegar a proposição Q sendo também verdadeira, cuidado, hein? Não, professor, a P tem que ser verdadeira e a Q tem que ser falsa. Calma, calma, calma. O que eu vi aqui, olha, é que a não Q tem que ser falsa. Se a não Q tem que ser falsa, é porque a Q teria que ser verdadeira, do jeito que eu deixei indicado aqui. Então você percebe que se você pegar a P verdadeira e a Q verdadeira, essa sentença acaba gerando o resultado falso. É sinal, então, de que ela não pode ser uma tautologia. Quando a sentença é uma tautologia, ela sempre apresenta valores lógicos verdadeiros. Como a combinação VV gera resultado falso, ela não é uma tautologia. Então veja se você está conseguindo pegar a lógica da coisa. Foi conforme eu coloquei aqui. Quando eu gero um absurdo, eu confirmo o que está aqui. Gerei um absurdo é porque não tem como deixar de ser tautologia. Agora, se eu não gero nenhum tipo de contradição, é porque eu consegui mostrar um jeito de fazer com que a sentença fique falsa, perfeito? Então essa que está aqui, se você fizer aí depois para conferir, pode fazer para conferir, vamos dizer assim. O objetivo desse vídeo aqui é justamente, conforme eu falei, te tirar da obrigação de ter que construir tabela verdade. Agora você pode fazer a construção da sua tabela para dar aquela conferida. Você vai ver que, de fato, lá na combinação VV, você vai ver que o resultado não seria verdadeiro, o que te confirmaria pela construção da tabela que a sentença não é uma tautologia. Tá bom? Vem comigo, próximo exemplo. Deixa eu martelar. Olha para cá. Ah, e só um detalhe. Como aqui então a gente viu que ela não é uma tautologia, é o que eu te falei. Quando eu vejo, como eu conferi que ela não é uma tautologia, eu sei que aquela sentença não é verdadeira. Agora, o fato dela não ser verdadeira não me garante que ela tem que ser necessariamente falsa. Não me garante, então, que ela tem que ser necessariamente uma contradição. Pode acontecer de você fazer a construção dessa tabela verdade e verificar que ela é, por exemplo, uma indeterminação. Uma indeterminação seria um tipo de sentença que poderia assumir tanto valores lógicos V quanto valores lógicos F. O que eu te mostrei é que ela não tem como ser só verdadeira, certo? Agora, pode ser que eu encontre uma situação em que ela apresente também valor lógico falso. Então, aqui nesse caso, o que eu garanti para você é que ela tem que ser o quê? Que ela não é o quê? Ela não é uma tautologia, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima.
Se P e R, então não que eu erre. Estou dizendo para vocês aqui que essa sentença que está aqui, ela tem que ser uma tautologia. Vamos dar uma conferida. Então está aqui, olha, P e R, então não que ou R. Eu estou te dizendo que essa sentença é uma tautologia. Então vamos dar uma conferida comigo. P e R, então não que eu erre. Vejam, se eu estou te dizendo que essa sentença que está aqui é uma tautologia, é porque eu estou te afirmando que ela vai ter que ser sempre o quê? Sempre verdadeira. Bem, será que ela vai ter que ser realmente sempre verdadeira? Vejam, vou tentar arrumar um jeito de mostrar que ela vai poder ser falsa. Então eu estou te garantindo que ela é uma tautologia. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar arrumar um jeito de fazer com que ela fique falsa. Para ela ser falsa, eu vou supor que a primeira parte é verdadeira e que a segunda parte tem que ser o quê? Tem que ser falsa, ok? Aí se liga no que vai acontecer. Meu primeiro parênteses traz um conectivo E. E o conectivo E, a gente sabe que para ser verdadeiro, o conectivo E, para ser verdadeiro, exige a presença de verdade do início até o fim. Então eu precisaria que a minha proposição P fosse verdadeira e que a minha proposição R fosse verdadeira, ok? Já o meu conectivo OU, no segundo parênteses, eu estou tentando arrumar um jeito de fazer com que ele fique falso. E o conectivo OU, para ser falso, ele me garante que eu tenho que ter apenas valores lógicos F. Então lá vamos nós. Para essa sentença que está aqui ser falsa, eu precisaria que a negação de Q fosse falsa e que a sentença R também fosse falsa. Perfeito? Bem, se a negação de Q é falsa, é porque a sentença Q teria que ser o quê? A sentença Q teria que ser verdadeira. E aí eu te pergunto o seguinte, dá para eu provar então que isso aqui é uma tautologia? Ou tem jeito realmente dessa sentença ser falsa? Aí você pode falar para mim assim, não, Bruno, então, cara, dá para essa sentença ser falsa sim. Porque aí, olha, para ela ser falsa, você precisaria que a primeira parte fosse verdadeira e a segunda fosse falsa. E aí você conseguiu fechar aqui, né? Igual aqui, olha, no exemplo anterior, olha, você conseguiu arrumar uma combinação que fez com que aquela sentença que está ali fosse falsa. Negativo. Tenta entender o detalhe da coisa. Você só consegue fazer isso aqui ser falso se você gerar um absurdo nessa sua construção. Qual foi o absurdo que você gerou aqui? Veja se você consegue enxergar. O absurdo está aqui, ó. Repara. Isso aqui só fecha, ou seja, só teria como essa sentença ser falsa se você admitisse a hipótese de que a R pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Só que essa hipótese, ela não pode ser confirmada porque ela iria contra um dos princípios basilares da lógica, que é o da não contradição. Então, aqui nesse caso, vejam, como aqui a minha sentença R é verdadeira e como aqui a minha sentença R é ao mesmo tempo falsa, isso aqui gera o que nós chamamos de quê? De um absurdo. E se isso aqui é um absurdo, é porque o que eu estava tentando provar está errado. O que eu estava tentando provar? Eu estava tentando enfiar na sua cabeça que dá para isso aqui ser falso. E eu acabei de te mostrar que não tem jeito. A única chance para você mostrar que aquilo ali seria falso seria gerando um absurdo. Isso não pode. Como eu gerei um absurdo, é sinal então de que a sentença é ou ela não é uma tautologia. É sinal de que ela é uma tautologia. Eu acabei de te mostrar que, digamos, é um absurdo mesmo eu tentar arrumar um jeito de fazer com que aquilo ali fique falso. Não dá para aquilo ali ser falso. Se não tem como aquilo ali ser falso, é porque essa sentença que está aqui, ela é necessariamente verdadeira. Se agora, depois que você provou desse jeito, né, depois que na realidade você criou essa situação, se agora você quiser partir para a construção da tabela verdade com 8 linhas, para você visualmente acreditar no que eu estou te falando, pode construir a tabela verdade disso aqui. Você vai ver lá no final que todos os resultados vão ter que ser verdadeiros. Não tem uma combinação sequer para P, Q e R que façam que aquilo ali seja falso, tá bom? E deixa eu falar de novo sobre algo que vira e mexe é o que vocês tentam justificar para mim. Professor, eu arrumei um jeito de fazer com que aquela sentença ali seja verdadeira. Isso não é provar que a sentença é uma tautologia.
Para você provar para mim que é uma tautologia, não adianta você achar uma combinação que dê V, não é isso. Você teria que encontrar todas as combinações que dão V, que na realidade seria a construção da tabela. Então é o que eu estou tentando te falar, a gente está indo pelo caminho contrário. Eu estou te falando que algo é necessariamente verdadeiro, o que você vai fazer? Você é aquele cara do contra. Eu estou te afirmando que aquilo ali é necessariamente verdade, o que você vai tentar encontrar para mim? Uma situação que feche de maneira que aquilo ali não seja uma verdade. Tem jeito? Só gerando um absurdo. Então não, então é porque não tem como. É porque a sentença é uma tautologia, tá bom? Show de bola. Último exemplo para eu poder fechar esse bloco com vocês. Não foge dele não, hein? Não foge dele não, porque as ideias aqui são importantes, confia em mim. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse último exemplo, onde eu coloco para vocês que a sentença não P e não Q, que ela é um exemplo de contradição. Se eu estou dizendo que ela é uma contradição, é porque eu estou te dizendo que essa sentença que está aqui, ela tem que ser sempre falsa. Para qualquer combinação de valores P e Q, eu estou te garantindo que essa sentença que está aqui tem que ser sempre falsa. Vamos ver comigo? Olha para cá. Não P e não Q. Eu estou te dizendo que essa sentença que está aqui, ela é necessariamente falsa. Qual que é o caminho que eu tento encontrar alternativo? Ah, tá. Você está falando para mim que essa sentença é necessariamente falsa? Espera aí que eu sou o cara do contra. Eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que essa sentença aí seja verdadeira. Só um pouquinho que eu vou arrumar uma combinação para você que vai fazer com que isso aqui seja verdadeiro. Aí você começa a sua brincadeira. Ah, tá supondo que isso aqui seja verdadeiro? Então, espera aí, como aqui eu tenho um conectivo E, o conectivo E, para ser verdadeiro, exige que essa primeira parte que está aqui seja verdadeira, ok? E exige também que essa segunda parte que está aqui seja verdadeira. É só assim que um conectivo E é feliz, gente. A sentença só pode ser... Aliás, a sentença deixa de ser uma contradição se eu arrumar alguma combinação que faça com que ela fique verdadeira. Então tá aqui, olha. Negação de P verdadeira, P e não Q tem que ser verdadeira. Tá. Só que ao mesmo tempo, como aqui, olha, esse meu conectivo E, ele tem que ser verdadeiro, para esse conectivo E ser verdadeiro, eu preciso o quê? Eu preciso que isso que está aqui seja verdadeiro e preciso que isso que está aqui seja verdadeiro, ok? E aí? Bom, e aí que eu gerei um absurdo. Que absurdo, Bruno? Gerei um absurdo. Você está conseguindo enxergar aqui? Isso aqui não tem como fechar. Essa matemática... Tudo bem, aqui não é matemática, mas vamos dizer assim, essa lógica, né, esse cálculo lógico, ele não fecha. A única chance que você teria disso aqui ser verdadeiro seria gerando um absurdo. Olha aqui o absurdo, olha, eu precisaria que a não P fosse verdadeira e que ao mesmo tempo a P fosse verdadeira. Não pode, porque se a não P é verdadeira, a gente sabe que é porque a P teria que ser o quê? A P teria que ser falsa. E é isso que eu estou te falando. Esse é um absurdo. Você não pode admitir, numa mesma sentença, uma mesma proposição com valores lógicos opostos. AP verdadeira, AP falsa. Se isso que está aqui gera um absurdo, é sinal de que o que eu estava tentando provar a qualquer custo não vai fechar. O que eu estava tentando provar mesmo? Eu não falei que eu sou o cara do contra, eu estava tentando arrumar um jeito de mostrar que aquela sentença pode ser verdadeira. Isso não tem como acontecer. Pode tentar arrumar aí para mim qualquer combinação de valores para P e Q que você nunca vai conseguir fazer com que isso aqui, com uma estrutura, uma frase como essa que está aqui, ela jamais vai ser verdadeira. Então, é sinal de que ela realmente é uma contradição, beleza? Então, nesse caso aqui, essa sentença que está aqui, ela é uma contradição. Perfeito? Então está aqui, baseado na tabela do conectivo E, que foi a nossa referência aí para esse exercício, certo? Para o conectivo E ser verdadeiro, eu precisaria ter verdade do início até o fim. Então foi o que eu tentei fazer aqui, verdade aqui, verdade aqui. Lá dentro daquele parênteses, mesmo esquema. Ah, eu preciso que o E seja verdadeiro, então eu preciso ter verdade aqui e preciso ter verdade aqui. Só que essa verdade daqui vai contra essa verdade daqui. Então, é sinal de que o que eu tentei provar, ou seja, que ela podia ser verdadeira, isso não acontece. Então é porque ela tem que ser necessariamente falsa. Fechado? Maravilha, moçada. Bem, com isso então, eu fecho esse bloco e conforme eu falei, confie em mim, confie em mim. As ideias que a gente trabalhou aqui são importantes
E sempre, não só nesse ponto, como eu sempre falo ao longo de todo o curso, sempre que você olhar para algum conteúdo e der aquela vontade de pular fora, é aí que você não pode pular fora. Por quê? Como o curso é sempre na medida, nada abaixo e também nada acima do que você precisa, se você deixa de trabalhar com isso aqui, se você deixa de olhar essa saída que está aqui, pode ser uma questão que você está abrindo mão aqui na sua prova, e a gente sabe o quanto que uma questãozinha de raciocínio lógico pode fazer diferença, para mais ou para menos, não é? O quanto acertar uma questão de raciocínio lógico na prova às vezes pode colocar muito à frente outros candidatos, e como errar uma questãozinha pode realmente te puxar para baixo. Então, não pula fora não, tá bom? Dê uma olhadinha, se precisar aí, volta, faça e refaça, analise com muito cuidado as informações que eu vou passando aqui, até você internalizar. Tem coisa que é assim mesmo, você tem que ouvir uma vez, ouviu, aquilo ainda não fez sentido para você. Ouviu duas, não está fazendo sentido. Ouvi 10 vezes, Bruno, na 10ª vez caiu a ficha do que você estava tentando me explicar. Então é isso, tem que ter paciência. E como eu sempre brinco, uma ótima forma de você tentar mostrar para os outros que você entendeu isso aí, é pegar alguém que às vezes esteja estudando com você, algum cobaia que esteja entendendo minimamente aí o conteúdo e explicar para ele esse exercício aqui. Por quê? Qualquer questionamento que for feito que te gerar algum tipo de insegurança, é sinal de que aquilo ali ainda tem que ser trabalhado, é sinal de que tem algum conceito ali, alguma ideia que você ainda tem que se ajeitar. Porque se você for colocado na berlinda e que o cara te perguntar sobre isso aqui, você souber responder, é sinal de que está tudo dominado, tudo no esquema, tá bom? Fecha esse bloco por aqui, um forte abraço para vocês, tudo de bom, valeu!